Olá a todos, aqui quem fala é o Davi. Hoje eu estou empolgado para compartilhar com vocês o resumo de uma obra incrível que tenho certeza que vocês vão adorar. O protagonista dessa história é um magnata, o segundo homem mais rico do mundo. Mas após um certo acontecimento ele reencarna em um isekai medieval e fica bilionário usando seu conhecimento. Como vocês já sabem, o card do príncipe consorte já está passando na tela, então fiquem ligados, e lembrem-se, se curtirem o vídeo e quiserem a continuação, deixem o like, inscreva-se no canal, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de comentar para aumentar o engajamento. E se conseguirmos alcançar 7.000 likes, prometo trazer a parte 2 dessa obra incrível, então sem mais delongas vamos lá. A história se inicia debaixo do céu chuvoso, no meio do mar agitado. Estava a fortaleza perdida do fluxo de ferro. Só de olhar para esse tempo horrível, qualquer um sentia que algo surreal estava acontecendo dentro da fortaleza. As criaturas épicas, os antigos titãs do fluxo de ferro, tinham acabado de destruir 5 regimentos de mercenários de classe S. Além disso, eles têm 80% de imunidade a ataques mágicos e físicos. No meio dessa situação desesperadora, a elfa exclamou que se não fosse pelas 100.000 moedas de ouro, ela não teria aceitado participar dessa missão, mas diferente dela que estava apavorada com a situação, o cara encapuzado estava tranquilo. Ele calmamente segurou o capuz e falou para seus subordinados se acalmarem. No mesmo momento que ele falou isso, ele estalou os dedos e ativou o círculo mágico. Naturalmente seus companheiros ficaram surpresos. Ele ativou um círculo mágico tão grande instantaneamente com apenas um estalar de dedos. Eles não pensavam que o barão dominava completamente a magia de grau de calamidade, deixando as coisas ainda mais surpreendentes. Moedas de ouros começaram a cair do círculo mágico, e por algum motivo os titãs não estavam mais os atacando. A garota loira explica que o motivo disso era porque seu chefe gastou 5.000 moedas de ouro no mercado negro para encontrar uma cópia do livro dos registros do país antigo. Na nota, é dito que o Titãs de Ferro tem uma sede incontrolável pelo elemento ouro. Resumindo, desde que eles tenham ouro suficiente, eles podem distraí-los. Apesar de toda a sua explicação, a elfa ainda estava preocupada. Há uma solução corrosiva sob seus pés, e o metal comum será dissolvido imediatamente. De acordo com as estimativas, há pelo menos centenas de milhões de moedas de ouro sob esse fluido corrosivo. A garota loira sabia disso também, mas não importava para ela. E isso é só 1% da riqueza do seu chefe. Ele não está perdendo nada. Incomodado pela falação da sua subordinada, o chefe misterioso repreendeu ela. Em seguida ele tirou o capuz e revelou sua aparência. Ele estava usando só itens lendários que custavam milhões de moedas de ouro. Esse é o protagonista, o herói da virtude, Gao Li, também conhecido no outro mundo como Barão Gordon. Ele acredita que com dinheiro ele pode realmente fazer o que quiser. Ele já havia gastado milhares de moedas de ouro para viver a vida da melhor forma possível. 2 anos atrás, depois da loirinha viajar por 7 anos, ela finalmente tinha chegado na fonte sagrada do Guia do Povo, o lugar ideal para convocar os heróis do povo. O nome dessa garota é Emma, uma das guias sagradas da Ordem do Destino Divino. O próximo passo dela depois de chegar no seu objetivo, foi colocar os itens necessários para a cerimônia de invocação no altar. O primeiro item foi o fragmento do chifre dourado do Anjo da Misericórdia. Ela levou 1 ano para adquirir esse tesouro. O segundo foi as gotas de lágrimas do dragão moribundo. Ela levou 2 anos para encontrar. O mais importante era o terceiro item, o crânio da vítima altruísta. Esse foi difícil de achar. Ela precisou de 3 anos. Após reunir esses objetos, ela colocou eles em ordem ao redor da fonte. Em seguida ela pediu para os deuses convocarem o grande herói da coragem, para ele salvar esse mundo com sua misericórdia. Ao mesmo tempo, no planeta Terra, no prédio da sede do Grupo G, uma bela secretária estava sentada de forma sedutora, enquanto dizia que as Forças Armadas da Raio, os produtos farmacêuticos da Bayer e a rede Água Preta foram anexados por seu chefe. O patrimônio líquido dele agora só perde para o do Elon Musk. Ele é a segunda pessoa mais rica do mundo. Ao ouvir a babação de ovo dela, o fundador e presidente do Grupo G, Gao Yi, número 2 na lista de pessoas mais ricas do mundo, com um patrimônio nato de 437,7 bilhões de dólares, explicou que engolir eles diretamente não é o suficiente. Eles precisam ser completamente digeridos no menor tempo possível, e então eles se tornarão parte da carne e do sangue do Grupo G, se sentindo ainda mais atraída pelo seu chefe. A mulher sussurrou em seu ouvido que ele está fazendo um excelente trabalho, mas ele deveria dar uma pausa. Ele está fazendo horas extras há 4 meses seguidos. Seria melhor ele deixar ela cuidar dele nessa noite. Ela o ajudará a se sentir confortável e relaxado. Nessa situação qualquer inscrito meu aceitaria a oferta dela. Eu sei que muitos de vocês estão pensando que não, mas eu acho difícil alguém recusar a oferta de um mulherão desse nessa situação.
Mas diferente dos meus inscritos, o protagonista dessa obra não pensa com a cabeça de baixo, então sem hesitar ele recusou a oferta dela, e perguntou se ela já concluiu seu trabalho do dia, e ela, suando frio com sua pergunta inesperada, respondeu que ainda não. A proposta de fusão planejada da Leaf Technologies ainda não foi concluída. Essa sua resposta deixou ele irritado. Ele não paga 3 milhões de dólares por ano para ela ser sua assistente de spa. Ele não paga tudo isso para ela fazer ele se sentir confortável. Isso seria desperdício de dinheiro. Ele paga essa quantidade para ela gerar mais dinheiro para ele. Por isso ele entregou uma montanha de documentos para ela, e ordenou que ela fizesse hora extra hoje à noite, já que ela perdeu tempo falando idiotice. Naturalmente a secretária se arrependeu de flertar com o presidente. Todos sabem que ele só está interessado em dinheiro e mais nada. Um pouco mais tarde no terraço, o Prota olhou para a cidade, e declarou que em um mundo em que tudo tem um preço, o dinheiro é a força mais poderosa, e ele tinha que ser a pessoa mais poderosa. No momento que ele falou isso, o círculo mágico que apareceu sem ele perceber debaixo do seu pé brilhou fortemente, e no momento seguinte, ele se encontrou em uma cidade medieval com sua Excalibur de fora. Naturalmente não demorou muito para as mulheres começarem a gritar, nessa situação bizarra. A Emma apareceu na frente do Prota como se nada tivesse errado. Ela só conseguia focar no fato dela finalmente ter convocado o herói corajoso. Percebendo que ela é a culpada dele estar nessa situação, ele agarrou ela pelo colarinho e levou ela para um beco afastado. Pressionando ela na parede, ele fez várias perguntas para ela. Quem é ela? E que lugar é esse? E também por que ele apareceu nessa cidade de repente, antes de responder suas perguntas. Ela finalmente notou que sua espada estava à mostra, e pediu para o senhor herói da virtude vestir suas roupas primeiro e depois falar devagar, e para sua surpresa ele se recusou, e disse que ganha 300 mil dólares por segundo. Tempo é dinheiro para ele, portanto, ele está dando ela apenas 5 segundos para dizer o que está acontecendo. Inicialmente ela ficou confusa com uns 5 segundos, mas se recuperando rapidamente. Ela explicou que os senhores da desgraça despertarão em seu mundo e trarão o fim de toda a vida. De acordo com a lenda, haverá 5 heróis de mundos diferentes que poderão salvar esse mundo. E ela é a Emma. Ela é uma guia sagrado da Ordem do Destino Divino, responsável por convocar o herói da virtude, que é ele. Por isso eles devem começar a trilhar o caminho emocionante dos heróis, mas acabando com a felicidade dela. O Prota recusou o destino do herói sem hesitar. Devido à personalidade dele, dava para saber que ele recusaria. Ele não se importava que estava destinado a ser um herói, ele só se importava em colocar as mãos na Life Technologies. Quando isso acontecer ele se tornará o homem mais rico do mundo. Portanto, neste momento, ele não tem tempo para jogar o jogo de salvar o mundo com ela. Por isso ele ordenou que ela mandasse ele de volta para o seu mundo. Sem jeito a Emma se desculpou. E explicou que essa cerimônia de convocação é do tipo unidirecional. Portanto, ela só pode convocar e não pode enviar de volta. É claro, como qualquer pessoa comum que conquistou tantas coisas na vida. O Prota surtou. Toda a riqueza que ele acumulou durante seus vários anos de vida já era. Ele não tinha motivo para continuar vivo. Ele estava em um mundo medieval sem nenhum centavo no bolso. Desesperado ele tentou jogar no Vasco, mas foi parado pela Emma. E também pelo seu estômago. Percebendo que ele estava com fome, a garota tirou um pedaço de pão e entregou para ele. E falou para ele não perder as esperanças. Essa fala sua fez ele lembrar da sua irmãzinha dizendo para ele não desistir, não importa qual seja o problema. Devido a essa lembrança, ele tentou se manter positivo, como uma pessoa independente. Há muito tempo que ele não leva uma vida de dificuldades como essa. Como o tempo é dinheiro, ele pediu para ela falar sobre esse mundo e os heróis enquanto ele estiver comendo, mas seu bom humor não durou muito tempo. Quando ele deu uma mordida no pão, ele gritou de dor e perguntou se ela deu uma pedra para ele comer, e ela respondeu que não. Isso é pão de farelo cozido no vapor, que é difícil de morder, e foi armazenado por muito tempo, mas desde que ele lamba suavemente antes de comer, não há problema algum. É claro, essa ação dela só fez ele ficar com menos vontade de comer, e perguntou se ela não tem nenhum outro alimento. E para seu desespero ela respondeu que este é o último pão de farelo. Esse foi especialmente preparado para o herói da virtude. Ela está guardando há 5 dias e não o comeu. Naturalmente o magnata ficou surpreso pelo fato dela ter ficado sem comer por 5 dias só por causa daquele pão cozido no vapor que parece uma pedra. Ele não esperava que ela fosse tão pobre que não conseguia nem se alimentar, e por algum motivo ela tinha orgulho disso. Achando a situação dela bizarra, ele perguntou se a ordem dela não paga nenhum dinheiro, e ela, na maior inocência, perguntou por que eles deveriam dar dinheiro. Preocupado com seu futuro, o magnata disse que como ela convocou um herói para essa ordem, deve haver uma relação de cooperação entre eles, então aquela organização deveria pagar ele. Mas para aumentar suas preocupações, ela respondeu que o único ensinamento da sua ordem do destino é salvar o mundo. Isso não é um trabalho.
mas uma missão sagrada para salvar milhares de pessoas. Ouvindo a Emma falar essa grande bobagem com confiança, ele pressionou ela na parede novamente, e disse que, em outras palavras, ela o convocou para ajudá-la a salvar este mundo. Além de não ter havido pagamento antecipado e recompensa prometida, nem mesmo alimentos e roupas básicas foram fornecidos, e declarou que isso é realmente um abuso de poder irracional. Após dizer isso, ele pensou consigo mesmo que se ele não os ajudar, este mundo acabará e ele irá de arrasta para cima. Interrompendo seus pensamentos, a Emma revelou que preparou um artefato sagrado exclusivo para o herói da virtude, a espada do Rei da Virtude. Essa é uma arma muito poderosa. Em seguida ela entregou a espada para ele e pediu para ele experimentar. Naturalmente o prota não ficou feliz em receber um ferro velho. Ele queria no mínimo ter recebido alimentos de boa qualidade e roupas, mas seu pensamento mudou um pouco quando ele viu a runa dourada ligeiramente estacionária, cobrindo todo o corpo da espada. A runa era como um dragão dourado voando nas nuvens do parque. O conceito de design sofisticado com bordas afiadas, combinado com uma forma geral simples, fez com que ele percebesse que essa espada é definitivamente um tesouro entre os tesouros. A Emma também confirmou isso. Ela explicou que, de acordo com os registros do Guia da Virtude Divina, desde que o herói ajude desinteressadamente 100 pessoas em apuros, ele poderá obter a aprovação do Rei da Espada da Virtude. Ignorando sua explicação, o magnata perguntou se essa espada é a arma exclusiva dos heróis da virtude. Portanto, ele, como herói da virtude, é o proprietário dessa espada, e ela respondeu que sim. Ela acreditava que enquanto ele for homem, não resistirá à beleza de uma arma bonita, mas fazendo algo completamente diferente do que ela esperava, ele levou a espada até uma loja de penhores próxima, e pediu para o comerciante verificar quanto custa. É claro, não tinha como a Emma aceitar ele vender a espada sagrada, agarrada na perna dele. Ela perguntou se ele ficou louco, e ele respondeu que ela concordou que essa espada é sua, então naturalmente ele pode decidir como usá-la. E olhando para a situação atual, o dinheiro é muito mais útil agora do que uma espada, mas mesmo ele estando certo, ela explicou para ele que essa arma tem uma história de mais de milhares de anos, é uma espada lendária. Ela é muito importante. Saber que esse é um artefato lendário fez o prota ficar animado, já que ele poderia ganhar mais dinheiro. Ao avaliar a espada, o velho descobriu que a textura e a qualidade da peça são de fato muito boas, e seu valor deve ser superior a 500 moedas de ouro. Mas olhando para sua aparência pobre, o velhote pensou que eles roubaram essa lendária espada. Diante desses idiotas, ele tentou obter grandes lucros. Então, sem perder tempo, ele disse que o processo de forja dessa espada parece muito bom, mas a textura não é suave o suficiente ao toque. O material usado para essa espada parece ser aço preto de baixa qualidade. O ouro também não é comparável a 2 folhas finas de ouro. Portanto, ela não tem valor. Mas mesmo que ele saia no prejuízo, ele aceitará por um preço de 200 moedas de ouro. Antes do velhote terminar sua oferta, o magnata segurou a Emma pelo braço e arrastou ela em direção da saída. Animada, ela pensou que o herói virtuoso finalmente percebeu que essa espada não pode ser vendida, mas acabando com sua alegria, ele falou que não é isso. Aquele cara é apenas um empresário golpista. Então, para lidar com um golpista, a pessoa não pode usar os métodos usuais. Após falar isso, ele contou até 3, e no momento que ele terminou de contar, o velho pediu para ele esperar. Eles podem negociar o preço. Ele não é um golpista, embora o prota não saiba o valor do material dessa espada. No entanto, diante da primeira oferta de um comprador, recusar é a maneira mais simples e eficaz de criar margem para um preço mais alto. Alguns minutos depois, o comerciante levou eles para a sala VIP e explicou que o preço que mencionou anteriormente pode estar longe de suas expectativas. Portanto, eles devem conversar com calma. Ignorando a falação do velho, a Emma ficou de olho nos biscoitos e começou a babar igual uma criança, deixando ela de lado. O velhote perguntou qual é o nome do prota, e ele respondeu que não quer perder tempo conversando com pessoas que não são profissionais. O comerciante deve chamar o gerente desta loja ou ele irá embora. Percebendo que ele não era um peixe pequeno, o velho ficou ansioso e foi chamar o gerente. Essa era uma técnica de negócio. O prota estava criando uma pressão psicológica entre os dois lados, substituindo alguém por um tomador de decisões mais alto, e expandindo continuamente o espaço de preços. Enquanto pensava nas suas próximas jogadas, ele viu a Emma resistindo sua fome. Apesar de estar babando, ela não tocou no biscoito. Confuso, o herói perguntou se ela está morrendo de fome há 5 dias. Por que não come? Ao invés de responder, ela empurrou o prato em sua direção e pediu para ele comer. Ela fica satisfeita em se alimentar do pão duro de antes. Vendo a forma que ela estava agindo, o prota percebeu o motivo dela não querer comer os biscoitos. Ela acha que esse alimento foi adquirido com a venda da espada sagrada. E como ela é o guia sagrado do herói da virtude, se ela comer isso, se sentirá culpada. Ele acertou em cheio. Era por esse motivo.
se sentindo culpada. Ela perguntou se eles têm mesmo que vender a espada sagrada. Ao invés de responder, ele disse que ela pode pensar que tudo que ele faz agora é por dinheiro. No entanto, o que ela precisa saber é que, como herói, ele também precisa fazer planos e agir de acordo com suas condições atuais, em vez de agir rigidamente de acordo com o conteúdo do livro sagrado dela. Animada com sua resposta, ela disse que ele é um herói da virtude, um homem da benevolência, conseguindo manipular ela. Ele disse que vender a espada neste momento é apenas uma ação temporária. Como um herói da virtude, ele garante isso para ela. Com certeza ele vai resgatar de volta essa espada. Se ajoelhando, ele declarou que não pode continuar essa jornada sozinho. Ele quer que ela acredite nele, e caminhe ao seu lado para eles superarem as dificuldades juntos. Com os olhos cheios de lágrimas, ela aceitou caminhar ao seu lado, terminando de manipular ela. Ele decidiu dar seu próximo passo em direção da riqueza, e disse que precisa da cooperação dela quando o gerente da loja vier. Alguns minutos depois, a porta da sala abriu, e o magnata teorizou que o gerente é um homem velho. Ele até gosta de negociar o preço com essa velha guarda, mas para sua surpresa, ele viu orelhas de coelhos na porta. E quem apareceu foi uma jovem e tímida garota da tribo dos coelhos. Inicialmente o prota não conseguiu acreditar que ela seja a gerente da loja. Ele pensou que ela era apenas uma coelhinho de boas-vindas, diferente dele que estava incomodado por pensar que eles estavam zoando com sua cara. A Emma achou a gerente super fofa. A fofura da coelhinha era tão forte que ela perdeu o controle e pulou em direção da gerente, e começou a acariciar suas orelhas, afastando a tarada da coelhinha. O prota repreendeu a Emma, perguntando como ela pode atacar as orelhas de alguém. Isso é muito rude e desrespeitoso. Se desculpando, ela respondeu que é porque essas orelhas são muito fofas, então ela não pode evitar, sendo salva pelo macho da raça dos humanos. A gerente ficou aliviada por ele ser um humano normal, ignorando as reclamações da Emma. O magnata cumprimentou a coelhinha com elegância, e perguntou à linda senhora se podia ver suas orelhas. Isso fez ela achar ele ainda mais pervertido que a Emma. Entendendo seu pensamento, o prota inventou uma desculpa dizendo que estava apenas fazendo uma piada para aliviar o clima, e antes de voltar ao tópico, ele se apresentou, revelando que seu nome é Gordon G. Parwood, e em seguida explicou que ele é um nobre de uma terra distante. Seu pai era um aristocrata rico, mas pouco gentil, que costumava intimidar, assediar e escravizar as pessoas de sua região. Ele viveu uma vida de extravagância, devassidão, e finalmente morreu de uma doença, depois que seu pai faleceu. Ele herdou a posição de seu senhor e também mergulhou ainda mais na vida de luxo. Felizmente, ele encontrou uma luz que iluminou sua alma, a Santa Emma. Ela é a guia sagrada da Ordem do Destino. Ela o fez entender que o materialismo não tem valor, e que somente praticando a bondade e ajudando os outros é que as vidas de todos podem ser salvas. Portanto, nos últimos 5 anos, ele deixou sua família e seus negócios e começou a aprender a ser bondoso. Ele até gastou toda a sua riqueza para ajudar os pobres, e foi ela quem o ensinou sobre o amor e a bondade. E também foi ela quem o ajudou a recuperar sua consciência. Ouvindo toda essa baboseira dele, o velho sentiu que algo estava errado, e perguntou ao herói se ele estava vendendo essa espada para ajudar pessoas pobres. E o prota, sem um pingo de vergonha na cara, respondeu que sim, ele vê muitas pessoas pobres com problemas nesta cidade. Ele espera que o dinheiro da venda dessa espada possa ajudá-los. Essa sua história falsa deu super certo. Apesar do comerciante não acreditar, a coelhinha se emocionou com sua história, e considerou ele uma pessoa incrível. Em seguida ela revelou que seu nome é Dokaka. Ela é um coelho de pedra e também é gerente desta loja de penhores. Com seu plano dando certo, o magnata disse que gostaria de pedir à senhora Dokaka que fizesse uma avaliação séria e honesta dessa espada, que é um dos tesouros de sua família. Ao passar a espada para a coelhinha, ela cheirou a lâmina durante alguns segundos, e em seguida deu uma grande mordida, vendo ela avaliando seu tesouro. O prota pensou consigo mesmo que o preço que ele estabeleceu em sua mente é de 1000 moedas de ouro, mas para sua total surpresa, a gerente ofereceu 5000 moedas de ouro. Ela estava disposta a lhe dar 5000 moedas de ouro por essa espada. Essa proposta não foi surpreendente para Emma. Isso é muito valioso conforme ela esperava. Essa é de fato a arma sagrada exclusiva do herói da virtude, diferente dela. O velho ficou confuso com o alto preço, e perguntou por que essa espada é tão cara mesmo sendo feita de aço preto. Vendo isso, o prota explica que antes de vir para essa cidade, ele investigou aproximadamente o nível de renda da cidade. Uma moeda de ouro pode ser usada para comprar cerca de 20 kg de arroz, e 20 kg de arroz podem alimentar uma pessoa por 60 dias. Portanto, se as 5000 moedas de ouro forem usadas para comprar comida e roupas, então eles estarão bem pelo resto da vida. Notificando a gerente, o velho revelou que apenas cerca de 5300 moedas de ouro em seu cofre no momento. Entendendo a preocupação do seu tio,
Ela pediu para ele confiar mais nela, e ele disse que se ela continuar com isso, ela usará todo o estoque de moedas de ouro. Ignorando o velho, o prota pensou em sua mente que eles mostraram seu trunfo tão facilmente, então os dois não podem culpar ele por aumentar o preço, e disse que no início, ele achou que a senhorita Dokak entenderia seu desejo de fazer algo bom, então ele pensou que teria uma avaliação objetiva dessa espada, mas parece que ele estava errado. Incomodado com sua declaração, o velho disse que o herói estava indo longe demais. Como sua gerente de loja é uma coelha de pedra demi-humana, não há como ela ter problemas com a identificação de nenhum metal, apesar do que ele falou fazer sentido. O prota explicou que essa é a espada do Rei da Virtude, não é um pedaço de metal comum, é uma arma lendária, com muito poder. Se o metal vale apenas 5.000 moedas de ouro, então o poder contido nele deve valer pelo menos 20 milhões de moedas de ouro. Naturalmente esse número absurdamente alto deixou tanto a Emma quanto o velhote chocados. O velho até falou que ele estava louco por pedir um preço tão alto, e decidiu expulsá-lo, mas diferente da sua decisão, a coelhinha aceitou a oferta do magnata, e deu um recibo de 20.000 moedas de ouro para ele como prova de dívida, e declarou que pagará tudo em 10 dias. A julgar pela expressão e pelos gestos dela, ele percebeu que ainda estava subestimando o valor dessa espada, mas se ele continuar a aumentá-lo, é possível que a situação chegue ao fundo do poço. Lugares como casas de penhores e bancos têm uma forte influência na área local. Se ele os pressionar demais, poderá causar problemas desnecessários. E ele já perguntou a algumas pessoas e descobriu que não há outra loja de penhores em um raio de 1.000 quilômetros. Portanto, essa é a única opção. Se ele deixar o adversário ver através do seu trunfo, há uma chance de que ele não consiga nem mesmo 500 moedas de ouro. Nesse caso, a melhor política seria consolidar o resultado negociado. Por isso ele disse para a coelhinha que parece que ela sente o mesmo em relação ao seu desejo de salvar as pessoas de problemas. Ele agradece a ela por pensar nas pessoas pobres desta cidade. Após agir como um bom samaritano, ele pegou as 5.000 moedas de ouro, e foi em direção da saída enquanto dizia que não há necessidade de mais, não há dúvida em nome das boas ações. Um pouco mais tarde, ao entrar em um hotel de luxo, a Emma ficou surpresa, e perguntou se eles realmente vão morar nesse lugar. Essa hospedagem parecia muito caro, ao invés de responder. O prota exclamou que para um hotel grande que não tem nem mesmo uma equipe simpática, a percepção do serviço é realmente ruim. Ao mesmo tempo uma mulher elegante apareceu, dizendo que seu palácio de Jade é o hotel mais luxuoso em uma distância de 1.000 milhas, nessa região. Mas eles nunca têm de civis. Após dizer isso, ela mandou seus guardas jogarem os mendigos fora. Sem mostrar nenhuma preocupação, o magnata estalou a língua e falou que queria falar com ela como uma pessoa comum, mas em vez disso ela está o desprezando. Então, não há mais necessidade de fingir, ele é um nobre, e ele pode provar se ela duvidar. Ao mesmo tempo vários funcionários entraram no hotel, e cercaram a Emma e montaram uma cortina ao redor dos dois, e começaram a trocar as roupas deles. Naturalmente a Emma ficou assustada com a situação, mas o prota acalmou ela dizendo que isso faz parte da salvação do mundo. Enquanto isso, a gerente do palácio de Jade estava sem entender o que estava acontecendo. Uma hora depois, a cortina foi aberta, e a nova aparência deles foram revelada, e nisso a gerente ficou surpresa, em ver o serviço especial tapeçaria de alta flor sendo usado por dois civis que pareciam mendigos. Ela não conseguia entender como é possível que esses dois conseguissem atendimento da tapeçaria de flores altas, que era especializada em servir aos nobres, e cobrava centenas de moedas de ouro por cada peça de roupa. O preço de um item de luxo feito assim, de porta em porta, pode custar até 1.000 moedas de ouro, exceto por esse senhor. Como alguém nesta cidade poderia comprar a personalização tapeçaria de alta flor de porta em porta, interrompendo seus pensamentos? Ela ouviu o magnata dizer que essas roupas são muito boas. Além das 2.500 moedas de ouro pelas roupas, ele dará mais 3 moedas de ouro. O mordomo deve considerar isso como um bônus para ele. Ao mesmo tempo, o líder dos funcionários agradeceu, e falou que é uma honra servir ao Barão Gordon. Se ele não estiver satisfeito com essas roupas, ele pode comunicar com sua loja e eles vão enviar alguém para substituí-las a qualquer momento. Com certeza eles o atenderão o mais rápido possível. Terminando de falar isso, o mordomo se despediu e foi embora. Com sua partida, a dona do palácio de Jade se agarrou no braço do herói, e comentou que ela é uma garotinha cega. Ela não reconheceu sua nobreza. Devido a isso, ela pediu desculpas,
e também implorou para ele não ficar bravo com ela, aceitando seu pedido de desculpas. Ele disse que quer ter a melhor sala e o melhor banheiro desse palácio. E ela sem jeito comentou que não tem problema, ela vai lhe mostrar o quarto primeiro. Mas antes deles irem, o prota virou para trás e perguntou por que a Emma está sonhando acordada. Ela, que ainda não se recuperou do choque, murmurava que 2 peças de roupa valia 2.500 moedas de ouro. Ela repetiu isso várias vezes, mas quando ela chegou no quarto de luxo, ela recuperou do seu choque e ficou maravilhada com tudo ao seu redor. Ela achou o algodão da cama tão macio que ela deixou toda a preocupação de lado e pulou na cama para testar sua maciez. Satisfeita, ela comentou que é como deitar em um chumaço de algodão e também como deitar em uma nuvem. Discordando dela, o herói disse que ela está admirando essa cama demais. Sua maciez é muito pior do que a do seu colchão de molas. Em seguida, ele perguntou onde ela dormiu antes, e ela, lembrando do passado, respondeu que quando tinha sorte, ela podia dormir secretamente no chiqueiro, no estábulo ou no galinheiro de outra pessoa. Quando ela não tinha sorte, ela dormia na beira da estrada. Mas dormir na beira da estrada também tem seus benefícios. Ela podia ver as estrelas no céu quando olhava para cima. Enquanto ela dizia isso com um sorriso no rosto, o prota lembrou de uma lembrança do seu passado miserável. Naquela época ele vivia em uma cabana caindo aos pedaços com sua irmã. Apesar de toda a adversidade, ele sempre pensava no lado positivo das coisas. Ele era igual a Emma, ele queria ser forte para proteger sua irmãzinha. Por isso ele prometeu que ganharia muito dinheiro e construiria uma grande casa só para ela. Interrompendo essas suas memórias, a Emma revelou que mesmo que ele seja muito diferente do herói da virtude em sua mente, ela acha que ele é um bom homem. Ao ouvir isso, o prota deu um sorriso e pensou consigo mesmo que é uma pena que seja verdade, mas não vale a pena. Para proteger as pessoas com quem ele se importa ou salvar o mundo, há apenas uma maneira mais eficaz, que é o dinheiro. Depois, na hora da janta, foi servida uma grande refeição para o grupo do herói. Vendo esse banquete, a Emma começou a babar enquanto perguntava se eles podiam gastar o dinheiro da venda da espada do Rei da Benevolência assim. E o prota respondeu que ela não precisa se preocupar, está tudo em seu plano para salvar o mundo. Ele se lembra de que as gerentes da loja de penhores e da pousada mencionou vagamente aquele senhor, que provavelmente é o senhor que controla esse local. Esses tipos de pessoas são completamente inacessíveis para os plebeus. Então ele tem que se passar por um nobre. Somente dessa forma ele poderá entrar no círculo da aristocracia e ter acesso direto a oportunidades lucrativas de negócios. E aquele senhor será o seu trampolim, mas em um lugar remoto e sem talento. A autodeclaração é a maneira mais estúpida de se relevar. Seria melhor realizar um grande evento nesta cidade, o que seria suficiente para fazer com que os senhores viessem até ele por conta própria. Mas antes disso, eles vão examinar em detalhes as condições econômicas dessa cidade. Após decidir seus próximos passos, ele falou para Emma dormir cedo. Amanhã de manhã eles farão compras e trocarão algumas moedas de ouro por um valor menor. Enquanto ele dizia isso, ele ouviu ela arrotar e ficou surpreso por finalmente notar que ela tinha devorado toda a comida. Ao mesmo tempo, no castelo naufragado da lua, uma certa pessoa estava cortando um bife suculento. Ao mesmo tempo, um cara estava ajoelhado com o rosto no chão. A pessoa que cortava o bife é o Conde Murto, da Baía dos Crocodilos. Por seu subordinado estar ajoelhado há tanto tempo, ele ofereceu um pedaço de bife para ele provar, mas o figurante recusou. E disse que só conseguiu menos de 800 moedas de ouro de crocodilo no imposto municipal no mês passado, mas ele realmente se esforçou ao máximo para coletá-las. Essas pessoas pobres foram espremidas até não sobrar mais nada. Interrompendo seu subordinado, o conde perguntou com um sorriso sinistro por quanto tempo ele vai ter que segurar o pedaço de carne. Apavorado, o coletor de impostos se desculpou e começou a devorar a carne. Vendo isso, o conde revelou que essa é a carne de búfalo criada no Lago do Espelho da Lua por 30 meses. É a melhor carne bovina. Em seguida ele perguntou se estava gostosa, e o figurante respondeu que é muito deliciosa. Ele nunca provou uma carne tão macia. Gostando da sua resposta, o conde estalou os dedos e fez 4 mulheres entrarem carregando pratos do mesmo bife e colocou na frente do coletor de impostos. Apavorado com a situação, o figurante comentou que essa carne é muito deliciosa, mas ele não pode comer muito dela. Ignorando sua vontade, o nobre falou que entende que é muito difícil recolher 2.000 moedas de ouro em impostos todos os meses. No entanto, ele se lembra de que, quando ele o fez prefeito, o coletor de impostos fez uma promessa para ele. O prefeito deve saber que a coisa que ele mais odeia são as pessoas que não cumprem suas palavras. No momento que ele falou isso, um pedaço de aço prendeu suas pernas, e o nobre, com um sorriso aterrorizante, propôs um novo trato.
Se o prefeito conseguir terminar essa refeição em 15 minutos, ele poupará sua vida. Entretanto, se o ladrão não terminar dentro do tempo, ele se tornará a janta dos crocodilos espinhosos blindados junto com a carne de primeira. Então ele pode aproveitar lentamente. No momento que ele terminou de dizer isso, a plataforma que o prefeito estava começou a descer em direção dos crocodilos, e ele desesperado começou a engolir a carne sem mastigar enquanto implorava para poupar sua vida, se divertindo com seu desespero. O nobre deu um sorriso por ter cuidado do péssimo subordinado que não conseguiu coletar 2.000 moedas de ouro por mês, e foi cuidar daquela que gastou 25.000 moedas de ouro de crocodilo em um piscar de olhos. Essa pessoa era a gerente da loja de penhores. A cena que ela viu foi tão aterrorizante que ela acabou mijando na calça, e implorou para ele dar uma segunda chance para ela, e explicou que a espada sagrada tem uma imensa fonte de magia. Ela não pode ser medida por dinheiro. Acariciando a espada, o nobre repetiu as informações que acabou de receber sobre o nobre bondoso de uma terra distante, Gordon G. Pivot. Ele achou essa situação interessante e pediu para a sombra fantasma descobrir sobre esse Gordon. Após dar sua ordem, ele agarrou a orelha da coelhinha ingênua e disse que ela sabe como é. Os chamados nobres são na verdade animais gananciosos, então seria previsível se em vez de ser um nobre bondoso, aquele cara se revelara uma fera sedenta de sangue. Ao mesmo tempo no palácio de Jade, o prota com um sorriso no rosto, falou para Emma ser obediente e ficar do jeito que veio ao mundo, mas ela toda envergonhada recusou seu pedido. Essa sua recusa não fez ele mudar de opinião. Ao invés disso, ele disse que o guia sagrado deve atender às necessidades do herói. Isso é o que ela sempre diz. Ela com o rosto vermelho falou que concordou com quase todas as outras solicitações dele. Mas ela não pode concordar com isso. Perdendo a paciência, o magnata agarrou sua perna e declarou que ela não pode recusar isso para ele. Desesperada, ela começou a gritar para ele ficar longe dela. Eu sei o que vocês mentes sujas devem estar pensando. Mas o prota só estava forçando ela a tomar banho. O fedor dela estava aterrorizando toda a sala, e ele não aguentava mais ficar perto dela com esse cheiro horrível. Parecia que fazia meses que ela não tomava banho. Galera, se vocês querem saber como vai desenrolar a história do magnata que reencarnou em um Isekai, é só deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa aventura emocionante. Graças a Deus e a cada um de vocês, finalmente atingimos os incríveis 152.000 inscritos. Obrigado de coração, até o próximo vídeo.